relacionamento de Macau com a China registrou um período particularmente importante, posso dizer mesmo decisivo, durante as duas primeiras décadas do século XIX. Nesse período, o governo português de Macau dependia de Goa e não diretamente de Lisboa. Por seu turno, a administração pública era bicéfala. Por um lado, os governadores, nomeados por Portugal. Por outro, os mandarins, nomeados pela China, que estavam sediados em Macau, tendo jurisdição quase absoluta sobre a comunidade chinesa que aqui vivia. Ou seja, Macau era administrado na prática por dois governos, uma situação que só viria a terminar em 1849 com o governador Ferreira do Amaral, que encerrou as alfândegas portuguesas e chinesa, declarou Macau Porto Franco e proclamou a soberania exclusiva da coroa portuguesa sobre o território. Mas até aí, e devido à indefinição política e administrativa, Macau governou-se na prática de forma autónoma, ou seja, os súbditos portugueses poucas contas davam a Lisboa do que faziam. Por seu lado, os chineses praticamente não prestavam também contas a Pequim, já que eram governados por interposta pessoa, ou seja, pelo vice-rei de Cantão. Para complicar a situação, a presença de comerciantes ingleses, franceses, americanos, que comerciavam a partir de Macau com a China, colocava problemas sempre prementes a quem dirigia a cidade, que lutava por manter a bandeira portuguesa a flutuar na Fortaleza do Monte, resistindo às pressões, principalmente dos ingleses, que procuravam qualquer pretexto para substituir a bandeira das quinas pela sua própria, ou seja, a Union Jack. É deste período particularmente empolgante da história de Macau, mas ao mesmo tempo ainda tão mal conhecido, que nos fala Ângela Guimarães neste livro. Chama-se Uma Relação Especial, Macau e as Relações Luso-Chinesas, 1780 a 1844. Para além das peripécias por que Macau passou nesse tempo, nomeadamente em 1822, quando o liberalismo instaurado em Lisboa levou Macau a proclamar-se independente de Goa, o que na prática significou se ingrar independente durante cerca de um ano, governando-se a si própria através do leal Senado. Este livro coloca em destaque uma das mais enigmáticas figuras da sua história. Falo do ouvidor Miguel de Arriaga Brum da Silveira. Chegado a Macau para ocupar o cargo de juiz da comarca, ainda com poderes mais amplos, o que fez na prática foi substituir-se aos governadores e administrar a cidade mais ou menos a seu bel prazer durante mais de 2 décadas. Como conseguiu este feito, já que quando chegou a Macau mal tinha completado os 26 anos de idade? Bom, para além de se ter sustentado nos seus próprios dotes de argúcia, Arriaga vinha protegido por algumas das mais influentes figuras da coroa portuguesa, nomeadamente o primeiro-ministro, Conde de Araújo. Mas o que lhe terá permitido agir com toda a independência em Macau foi o facto de se ter casado pouco depois de chegar com a filha do barão de São João de Porto Alegre, a maior fortuna de Macau. Uma fortuna tão grande que fazia com que, para trancar as portas do seu palacete, ali na zona do Patane, usasse sacos cheios de ouro em vez de trancas. O palacete do barão, que ficava paredes meias com a atualmente chamada Casa do Mandarim, já foi demolido há muito e hoje nem vestígios restam naquela área. O próprio ouvidor Arriaga também fez fortuna com o tráfico do ópio, tal como o sogro, e apesar de não poder, alimentava mesmo o plano de começar a exportar a droga para o mercado brasileiro. Felizmente o plano não resultou e a verdade é que Arriaga acabaria mal os seus dias. Para além de ter ido à falência, morreria com apenas 47 anos de idade, depois de ter sido preso e destituído pela Revolução Liberal. A par das suas iniquidades, porém, Arriaga não deixou de imprimir uma marca indelével na história de Macau e, afinal, na da presença portuguesa no Oriente. A sua política relativamente à China e à Inglaterra e a aproximação à Tailândia determinaram as políticas diplomáticas de Portugal para esta região do mundo, que, de um modo geral, pouco se alteraram desde a sua morte até à transição em 1999. Este género de figuras surgiram sempre, de uma maneira ou de outra, na história de Macau, mas nenhuma outra, antes ou depois, rivalizou com a dele. A historiografia inglesa diz dele o pior. A historiografia portuguesa, pelo contrário, eleva-o quase à condição de Marquês de Pombal dos Orientes. Entre uma e outra versões estará a verdade, mas falta quem se debruce sobre a vida e obra de Miguel de Arriaga Brum da Silveira para se ter uma ideia mais clara
de quem foi este homem que morreu enxovalhado pelos seus contemporâneos e endeusado por alguns historiadores. A sua importância foi tão indelével que Ângela Guimarães, ao tratar aqui das relações luso-chinesas, acaba inevitavelmente, como não poderia deixar de ser, a fazer de Miguel da Arriaga Brum da Silveira o principal protagonista da sua história. Volto para a semana com mais livros e mais autores.